Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte de aritmética como na parte de álgebra. Teorias completas, muitos exercícios propostos e, o importante, muitos exercícios resolvidos. Então, amigo que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar. O amigo que está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental, e você que está no ensino fundamental, cursando o 5º, 6º, 7º e 8º ano, não deixe de visitar nosso site. O nosso site é completamente gratuito. São mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental. E é importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada, você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada, não tem cadastro, tem login, não tem senha, não tem nada disso. Não deixe de visitar nosso site. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. E vamos para a nossa próxima videoaula. Continuando nossas resoluções de questões de concurso, nós estamos vendo agora questões da Escola de Sargento das Armas, o popular ESA, não é isso? Essa é uma questão do ano de 2011, já é a 5ª questão que estaremos fazendo desse concurso, perfeito? É uma questão bastante interessante, é uma questão de geometria envolvendo a lei dos cossenos, né? Isso aí, quem vai fazer naval, quem vai fazer picar, gente, é importante, hein? É sempre bom, importante, é uma questão simples, tá? Mas é interessante que a gente comece a recordar da base, né? Da origem, como é que a gente chega a isso. Diz assim a questão, quer ver? Um terreno de forma triangular tem frentes de 20 metros e 40 metros em ruas que formam entre si um ângulo de 60 graus. Admitindo-se raiz de 3 igual a 1,7, a medida do perímetro do terreno em metros e aí vem 4 itens, já até assinalado aqui, né? 94 será a resposta certa, nós vamos confirmar essa resposta. Tá bom, gente? Olha só, uma coisa fundamental antes de a gente começar a falar, né, é a gente lembrar o seguinte. Deixa eu botar a tela inteira aqui, né, que ficou a tela ferradinha, mas não tem problema não, deixa eu fechar um pouquinho aqui, para a gente colocar ela no ponto certo. Então, olha só, uma coisa fundamental, gente, eu estava falando, né, em geometria, é justamente a gente ter o seguinte, a gente precisa sempre fazer figura. Então, geometria, gente, não tem erro. A gente faz a figura para que a gente tenha uma orientação melhor, para que a gente consiga visualizar melhor o nosso problema. Então, é fundamental. Então, está aqui a figurinha. Ó. Fiz um triângulo. Esse ângulo aqui, o ângulo A, né? Ele é 60 graus. Isso aqui é uma rua, ó. Aqui é uma rua, aqui é uma rua, perfeito? Eu não sei depois que vai ter esquina, que vai ser, né? Isso aqui é uma esquina, né? Eu não sei o que vai acontecer para lá, mas o importante é a gente desenhar a figura para a gente visualizar. Então, geometria, gente... Poucos são os problemas que a gente não precisa de figurinha, de fazer a figura, tá certo? E aí pode fazer uma coisa tosca, você não tem que saber de ser desenhista, saber desenhar nada. Mas o esboço de uma figura em geometria é fundamental. Então aprende isso. Esboçar a figura sempre, tá certo? Então, bom, vamos lá então. Aqui tem a rua, aqui tem a outra rua, esse lado aqui é 20 metros, olha só, esse lado aqui é 40 metros. Ele fala, né? E esses dois lados, né, formam esse triângulo, tá? É um terreno triangular. Então eu tenho aqui 20 metros, aqui 40 metros, e aqui tem um lado BC, que justamente o lado que está oposto ao ângulo de 60 graus, né? Eu chamei aqui, tá bom? De X. E aí é importante a gente lembrar, né, da lei dos cossenos. Eu vou fazer essa questão envolvendo lei dos cossenos. Aí você fala assim, mas como é que eu vou saber que é lei dos cossenos? Você vai saber quando forem dados lineares, como são o caso dos comprimentos, né, o comprimento dos lados, e também for dado o ângulo. Entrou ângulo na história, gente, a gente vai ter que usar seno e cosseno. Não tem jeito. Se for um problema só linear, a gente nem precisará de usar ângulo, a não ser né? A não ser que o problema exija isso. Mas normalmente, quando são dados lineares, é um problema linear, tá certo? E quando são dados ângulos apenas, são dados apenas angulares, é outro tipo de situação, tá bom? E aqui envolve os dois, tanto linhas como ângulos, então aí eu vou ter que pensar em seno e cosseno, tá bom? Usar relações trigonométricas, tá certo? Vamos lembrar essa lei do cosseno? Tá bom, olha só, o que se diz essa lei dos cossenos? Até deixando claro o seguinte, essa lei dos cossenos, né, é uma consequência do triângulo, né, do Teorema de Pitágoras. Quer dizer, na verdade não é isso. Na verdade, o Teorema de Pitágoras é que nasceu daqui. Mas como o Teorema de Pitágoras é tão importante, eles dizem que essa fórmula veio do Teorema de Pitágoras, tem tudo a ver com ele. Mas, na verdade, o Pitágoras é que nasceu dessa fórmula aqui, tá bom? Que fórmula é essa? Qual é a lei dos cossenos? Ela diz o seguinte, ó. O lado oposto ao ângulo
determinado, olha só, ele ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Perfeito? Ó, no caso aqui, ó, AB ao quadrado mais AC ao quadrado. Então, já tenho que x ao quadrado, tá bom? É igual a B ao quadrado mais AC ao quadrado. E agora vem aquele formulazinha. Menos, sempre menos, tá bom? Menos o dobro de quem? Do produto entre um lado, que a gente conhece, quer dizer, os lados adjacentes a esse ângulo. Ou seja, menos AB menos 2, que multiplica AB, que multiplica AC, vezes, sabe quem? Vezes o cosseno desse ângulo aqui, né? O ângulo que está entre esses dois lados, perfeito? No caso aqui é 60 graus. Então eu tenho o seguinte, ó. Quem é o meu x? Eu quero saber por que ele quer saber o x. É importante saber por que ele quer saber o x. Ele quer saber o perímetro da figura. E para saber o perímetro eu tenho que saber o quê? Os três lados. Eu já tenho dois lados, só vou também achar esse lado que é o lado x. É isso que eu vou fazer agora, tá bom? Então vamos lá. X ao quadrado é igual, olha lá, AB 20 ao quadrado, mais AC 40 ao quadrado, menos 2, que multiplica AB, que é 20, que multiplica AC, que é 40, que multiplica o cosseno de 60, que nós sabemos que é quanto? O cosseno de 60 é igual ao seno de 30, lembra? É meio. Perfeito? Então eu já tenho aqui bonitinho, ó. X ao quadrado é igual a 400 mais 1.600 menos 2, que multiplica 20, multiplica 40, vezes 1 meio. Já vou logo cortar esse 2 com esse 2, tá bom? Para ficar mais simples, eu tenho assim, ó. 400 mais 1.600 dá 2.000, perfeito? Menos isso aqui, ó. 20 vezes 40. Lembra que eu cortei o 2 com 2. 20 menos 40 dá 800. Então, eu tenho x ao quadrado é igual a 2.000 menos 800. X ao quadrado é igual a 1.200. Perfeito? E aqui, gente, qual é o caminho para a gente resolver para distrair essa raiz quadrada? A gente já tem um pouco de experiência, né? A gente já sabe perfeitamente que 1.200 não é um quadrado perfeito. Perfeito? Porque se fosse 1.440 seria, mas 1.200 não é um quadrado perfeito. E qual é a saída aqui? A grande saída, eu prometo fazer inclusive uma videoaula falando sobre isso, é a decomposição de fatores primos. Eu fiz aqui mais ou menos isso. Olha o que, é que eu pensei, que é uma saída também, uma forma da gente fazer isso. Olha só, eu arranjo, né? Eu vou conseguir aqui, eu vou fatorar o 1.200 de tal maneira que apareça um quadrado perfeito, que eu tenha consciência que ele é quadrado perfeito. Eu percebo que 1.200 é igual a 400 vezes 3. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que 400, a raiz quadrada de 400 é 20. E aí fica fácil. Como é que eu vou extrair agora, como é que eu vou achar o valor de x, no caso que está aqui, x ao quadrado? Né? O x, não é isso? É o que? A raiz quadrada de 400 vezes a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 400 a gente sabe que é 20, e raiz de 3 é um número irracional, não tem jeito. Raiz de 3, então, é igual a quanto? Foi dado um problema. Ele está dizendo que raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Perfeito? Então, quem é o meu x? Meu x é igual a vezes 20, que multiplica 1,7, né? Essa vírgula vai embora por causa desse zero, né? Multiplicando aqui, vai ficar 10 vezes 1,7 dá 17 vezes 2, 34. Acabei de descobrir que o meu lado x, usando, no caso, a lei dos cossenos, é quanto? X é igual a 34, o quê? Nesse caso aqui é 34 metros, está tudo dado em metro, claro, esse meu x também virá em metros, perfeito? E calculando o perímetro, aí ficou muito fácil, 20 mais 40 dá 60, mais 34 dá 94 metros, e a nossa resposta certa seria a letra A. Perfeito? Aqui já está marcado, resposta certa, letra A, e no probleminha já estava assinalado, nós só apenas conferimos a sua resposta. Perfeito então, gente? Tranquilo? É importante, né? A gente fazia geometria, a figura, sempre fazia a figura, e estudar sempre a lei dos cossenos e também estudar a lei dos senos. São duas leis que envolvem ângulos e linhas na resolução de triângulos, perfeito? A lei do cosseno, lembrando, né? Olha, é o lado oposto a um determinado ângulo, ó, um lado oposto a um determinado ângulo ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto entre esses dois lados, vezes o quociente do ângulo que está entre eles. Perfeito? Essa é a lei dos cossenos. Tá bom, então? Bom, gente, é isso aí. Mais uma questão de geometria, uma questão de, né, que envolve aí resolução de triângulos. Usamos, então, no caso, a lei dos cossenos, usando aplicações trigonométricas de triângulos. Perfeito? Então, você que está se preparando para o Colégio Naval, você que está se preparando para o EPICAR, essa questão é básica. Claro que é uma questão, né, de início de programa, mas para você que está se preparando para o concurso militar, gente, as questões do ESA são muito importantes de a gente dar uma recordada. E até mesmo quem está fazendo Cefet, quem está fazendo IFERJ, perfeito? Quem está fazendo concurso público e tem geometria, ó,
Isso aí pode ser uma boa dica. Então vale a pena, realmente é uma boa. São algumas questões muito boas, essas questões da ESA que a gente está resolvendo com vocês. Gente, quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos não deixem de visitar o nosso site. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, ó. Canal Matemática Muito Fácil, aqui dentro do portal YouTube. Esse link aqui. E aí vou dar uma dica para os amigos. É importante que você, ao se inscrever, e se você deseja se manter atualizado sempre que nós postarmos novas videoaulas, no momento que você clica, vai aparecer um quadradinho do lado da sua inscrição, e nesse quadradinho vai ter uma opção, atualizar-me, quer dizer, você vai se manter atualizado. Então o YouTube, sempre que eu postar uma nova videoaula, vai lhe enviar um e-mail comunicando, ó, o maluco do Luiz Fernando Reis botou mais uma videoaula. Vai lá, assiste lá. Tá bom então, gente? Então não deixa de fazer isso não, que é importante. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Bacana, muito legal essa questão que nós fizemos de geometria envolvendo a lei dos cossenos. É sempre bom recordar, vira e mexe, concurso militar, como gosta de seno e cosseno. Não é isso, gente? Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.